Pai querido, neste momento, ó Deus, apresento a Ti, ó Pai, a minha vida, agradecendo a Ti por esse momento tão especial no nosso Brasil, dentro do estado do Rio de Janeiro, agradecendo a Ti, ó Deus, em especial pela Tua palavra e pela motivação presente, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, Senhor, a fazer menção da Tua palavra, Senhor. Que Tu possas, Senhor Deus, através desse mover, ó Deus, através desse agir, alcançar os corações, Pai, conquistando, Senhor, cada vida dentro do nosso Brasil e alcançar, Senhor, as nações, Pai querido, pelo poder da Tua palavra, como ministro do Teu Evangelho, eu declaro, Senhor, a ministração do Teu querer, do Teu agir, porque o Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos designou esta ordenança através do Teu querer e do Teu propósito. Tu nos estabeleceste este momento de observarmos a Sua palavra e refletirmos, Senhor, na incumbência que o Senhor delegaste a todos nós que a Ti servimos e Te adoramos pelo poder do nome do Teu Filho amado. Eu Te entrego, Senhor, não somente o Rio de Janeiro, mas o nosso Brasil e todos os estados do nosso Brasil e as nações e povos. Eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, que Tu levante uma geração de adoradores, Senhor. Homens, Senhor, transparente, coerente, íntegro no comprometimento do Teu reino, para a glória do Teu nome. Agora, Senhor, iremos meditar na Tua palavra, que Tu possa, Senhor Deus, falar aos corações, a quebrantar as vidas e gerar nessas vidas um impacto concernente o Teu querer, a Tua glória e a Tua proeza, no nome de Jesus. Muito bem, meus amigos, a paz do Senhor. Eu sou o amigo Pastor Silas Fala Mais. Gostaria de convidá-los a participar comigo aqui nesse momento da reflexão da palavra de Deus, algo que o Senhor tem nos proporcionado no livro de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeitável à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivifica por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Até aqui, queridos, a palavra de Deus para a nossa meditação nesse dia de hoje. Muito bom nós estarmos diante da palavra do Senhor, pois o que nos traz aqui hoje, querido, a fazer esse pronunciamento, essa declaração através da motivação do Espírito Santo que está aqui conosco e está ao alcance da sua vida através desta palavra, é porque verdadeiramente existe uma ordenança expressiva. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra de ordem, né, é muito importante para nós.
aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos relata, querido, que Deus, ele restabeleceu para nós um ponto de credibilidade através da ordenança expressiva da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, querido, que Jesus Cristo, ele impactou com as suas atitudes, com a sua atuação na face da terra através do propósito divino e nos outorgou esta dádiva, a presença do Consolador, o Espírito Santo. Eu gostaria de falar sobre isso nesta manhã, neste dia, nesta noite que vai se passando. Por quê? Porque, na verdade, você por certo possa estar falando, mas meu amigo, pastor Silas, eu não estou aqui no Brasil, eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou diante da presença de Deus. Sim, mas a palavra que Deus tem nos dado aqui nesta manhã é para que você possa se adequar a esse entendimento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não anda segundo a carne, né? Mas anda segundo o Espírito. O que eu quero chamar a sua atenção? Nós fomos verdadeiramente formados, homens e mulheres, dito dentro da elevância do posicionamento de sermos ser humano. Nós temos a nossa liberdade de vida, nós temos a nossa necessidade de vida, nós temos a nossa realidade cotidiana que nos leva a compreender e a entender a natureza, né, do coeficiente da sociedade em um todo. Aí costumamos expressar, né, o sentimento de que nós temos que preencher as nossas vontade, preencher as nossas realidades, preencher as nossas naturezas, né, como cidadão, como homem, como ser, né, vivente na face da terra. Nós temos as nossas obrigações cotidianas. Mas não é sobre isso que nós estamos querendo nos prender. Porque se nós formos olhar ao fortalecimento natural, nós vamos compreender que nós temos necessidade comum de levantarmos, nos alimentarmos, desenvolvermos as nossas qualificações de formações profissionais diante daquele âmbito que temos por rotina cotidiana na nossa empresa, no nosso emprego, com o convívio diante dos setores ao qual nós desenvolvemos a nossa relação de amizade. Mas o mais profundo desse entendimento que nós estamos aqui nos pronunciando é que existe dois reinos: o reino de Deus, né, que é o reino celestial, né, deliberado pelos propósitos da vontade divina, e existe o reino, né, das trevas, que é o reino que se designou pelo âmbito da desobediência, né, por intermédio daquele que se permitiu nascer em si, né, a desobediência, o pecado da desobediência. Então, dentro desses dois termos de observância, estamos nós vivendo uma vida cotidiana, uma vida comum, uma vida qualificada por uma vida carnal. Existe a vontade natural do homem, existe a vontade natural da mulher. E diante disso nós construímos uma história, construímos os lares, construímos as nossas famílias, construímos os nossos sonhos, construímos os nossos projetos, construímos as nossas ideias. Por quê? Porque nós vivemos realmente nesse campo dessa alternativa que Deus nos posicionou, que Deus nos condicionou. Mas a partir de um entendimento, nós não podemos nos permitir passarmos por desapercebido que existem dois reinos, e que esses dois reinos, eles chegaram até nós, chegaram até as nossas vidas. E aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, que nos expressa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É porque Jesus Cristo, ele teve um marco na história existente para que nós pudéssemos tomar, por razão de entendimento, o conhecimento pleno e deliberar ao convívio das nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus Cristo,
ele entrou nesse marco através de um propósito de Deus, de um propósito divino. E diante desta razão, os dois reinos, o reino celestial e o reino que se surgiu por si próprio através da desobediência, por intermédio do autor da desobediência, que se gerou ser o inimigo de Deus, Satanás, ele incumbiu este reino pela sua deliberação, na sua atitude. E Deus, ele nos proporcionou a dádiva da gente ter a liberdade de não estarmos envolvidos a esse reino pela desobediência, porque a desobediência chegou até nós. E aqui nesse texto da Bíblia, quando Jesus Cristo ele tem a oportunidade de estar inserido nesse texto, né? Pois aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a gente vai entender, ou nós vamos entender, né? Bem mais adiante, esse o Espírito daquele que dos mortos que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Ou seja, nós fomos integrando as nossas atuações através do conhecimento, porque o conhecimento nos foi revelado através do marco que Jesus Cristo ele adentrou entre nós povos, entre nós homens, seres humanos, quando Jesus Cristo veio à face da terra ministrar o propósito divino do Pai, nos trazer o conhecimento a respeito do reino celestial. Existem dois reinos, o reino celestial de Deus e o reino das trevas, que será sentenciado para cativo eterno. Mas aqueles que têm a oportunidade de absorver para si esse entendimento, esse conhecimento, passa a estar livre dessa sentença de condenação eterna e adentram a oportunidade de se fazer parte do benefício do reino celestial de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, ele foi crucificado, ele foi levado à cruz e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, o Espírito ressuscitou em Cristo Jesus, nos dando a garantia de crermos em tudo quanto nos foi ensinado. E é este ensinamento que eu gostaria de passar a você aqui nesta oportunidade. E aqui, queridos, a Bíblia diz para nós, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então nós temos a opção, nós temos a oportunidade. Você tem a opção, você tem a oportunidade de decisão. Que reino você gostaria de fazer parte? Essa é a nossa incumbência. Que reino? O reino da destruição, o reino da desobediência, o reino do desconforto, do desequilíbrio. Hoje, quantas pessoas hoje, verdadeiramente, estão com dificuldade de viver uma vida em atribuição à verdadeira felicidade? Querido, nós estamos vivendo num mundo onde nós não temos a garantia de sabermos que a ordem do equilíbrio da proteção nos leva à razão de vivermos com garantia de vida. Mas quando nós compreendermos que existe da parte de Deus a ordenança divina, nós vamos vivendo os privilégios que Deus deu como palavra profética na vida daqueles que a ouvem. Lá no livro de Salmos, capítulo 91, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do justo e a recompensa do ímpio.
Existe dois reinos. Existe a recompensa do justo, que é do reino celestial, que obedecem, cumprir, ser um adorador de Deus, olhar para dentro de si, reconhecer que você tem uma autodependência da presença de Espírito Santo sobre você, como Jesus Cristo declarou e deixou à nossa disposição. Agora não há condenação para aqueles que estão em mim, disse Jesus Cristo, para todos quantos anda segundo o Espírito de Cristo. Jesus Cristo veio fazer cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio pregar o amor ao próximo, veio pregar ao próximo arrependimento, veio trazer para nós, da humanidade, a oportunidade de nos sentirmos dentro do desígnio do Pai Celestial. Tudo que pedires crendo ao meu nome, recebereis. Promessas divinas, palavras proféticas de Deus. E uma das coisas que nós temos que pedir a Deus é que tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós venhamos estar integrado a essa palavra divina, fazer parte da família divina que Cristo restabeleceu ao favor do trono da glória. Queridos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas estar em Cristo Jesus não é fácil, não. Se fosse fácil, hoje nós não estaríamos vendo a desestruturação, o desequilíbrio da nossa sociedade em um todo. Nós não estaríamos hoje percebendo a falta da responsabilidade das autoridades constituídas para a sociedade. Fazer parte do reino de Cristo não é fácil, não, porque abrir mão do ego, do interesse, das suas adversidades dentro de um contexto de interesse natural não é fácil. Hoje, como podemos tramitar dentro de um campo da esfera da sociedade, abrindo mão, né, das razões, das realidades existentes que se pregam dentro do âmbito da nossa sociedade? Como podemos? Só através da palavra de Deus, que é a bússola, para que nós venhamos nos adequar ao propósito divino, ao propósito de Deus. Jesus Cristo, quando veio fazer parte deste reino na terra, deliberando para nós o conhecimento das ordenanças divinas, Jesus Cristo, queridos, ele passou por um propósito muito eficaz, mas por grandes desafios, abrindo mão de oferendas, de proposta, de alianças que ia contra a palavra da obediência. Porque quando Jesus Cristo começava a ensinar que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Jesus Cristo estava dizendo assim, olha, o que você deseja de bom para você, deseja para o teu irmão. E hoje nada disso ocorre. A primeira coisa que ocorre hoje é que aquele que diz ser teu irmão estão querendo ultrapassar os seus ideais, estão querendo ultrapassar os seus interesses, estão querendo te desturbar, estão querendo te sufocar, estão querendo arrancar de você aquilo que você pode ter de bom, se na verdade isso poderia ser partilhado. E é importante nós entendermos, só há, queridos, absolvição para aqueles que estão em Cristo. Muitos dos povos, né, existentes na época queriam ter Jesus como uma válvula de escape, né? A válvula de escape porque aquilo que servia para si de bom eles acolhia, mas aquilo que eles tinham que abrir mão para si, para entrar e adequar no ensinamento de Cristo, eles procuraram que se crucificarem a Cristo, nada mais, porque o que Cristo veio nos trazer foi a incumbência por parte do nosso Pai Celestial. E aqui, queridos, nos traz a palavra do Senhor, algo muito gratificante, porque os que são segundo a carne, inclina-se para a carne. Começa a entender isso. O que é segundo a carne? A gente vê hoje os governantes dentro do nosso país, quando eles têm a oportunidade de trazer à mesa do povo o benefício de bem-estar social, eles deturbam. Ou seja, eles constroem para que eles possam ter uma largueza de contemplação para si próprio.
mas não distribui para o povo aquilo que é do povo. Quando a gente observa, né, aqueles que podem fazer o bem, né, eles têm a oportunidade de fazer o bem e atribui o bem somente para si. Ele busca para si o bem, mas não distribui o bem para aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor. E Cristo, ele veio ensinar diferente. Ele veio distribuir, ele veio abençoar. A Bíblia diz assim, que Jesus Cristo falou: trazei a mesa para que possa ser repartido entre vós. Repartido entre vós é olhar a necessidade daquele que está ao seu lado, é olhar a necessidade daquele que está na sua frente. Repartir entre vós é você olhar assim para aqueles que estão diante dos teus olhos e dizer: eu posso repartir, porque eu reconheço que tu és igual a mim. Na lei da vida e da morte, na lei da vida, todos têm necessidade de viver. Quando se olha para a questão da vida, quando se olha a necessidade de alguém que está enfermo, quando se olha a necessidade de alguém que está com algum problema diante da sua estrutura, dos seus órgãos, do seu organismo, há uma necessidade. Então todos têm o direito de estar bem, bem dos seus rins, bem do seu pulmão, bem do seu coração, bem do seu fígado, né? Bem da sua autossuficiência de interpretação psicológica. Precisam estar bem. Mas na lei da sobrevivência natural, é como se fosse: meu amigo, você que se vira, eu não estou nem aí para você. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Se o camarada hoje ele tem a oportunidade de ter para si um bem, ele quer se enriquecer 10 vezes mais para que possa permanecer diante da grandiosidade daqueles que o observam, mas não tem a capacidade de distribuição de deliberar aqueles que estão ao seu lado o direito de viver saudável, feliz. Então este reino tem que ser impactado por um propósito. Então existem dois reinos: o reino de Cristo e o reino deste mundo. O reino deste mundo, querido, ele se compatibilizou a um envolvimento tão profundo com as atribuições de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele conseguiu entrar nos campos e interpor as suas sementes. Ele entrou no campo da adversidade do ser humano e corrompeu os vínculos que hoje tem vivido um verdadeiro caos. Se você hoje tem um relógio e você tramita pelas ruas, a primeira oportunidade que alguém tem, tomar o teu relógio. Isso é uma semente daquele que veio matar, roubar e destruir. Se você hoje tem ciência de que você tem uma estrutura financeira e uma conta bancária, e alguém sabe que você tem, a primeira oportunidade que tem é de alguém lá tentar deturbar a sua autossobrevivência. Por quê? Porque tem a implantação da semente do inimigo que veio roubar. Só que ele veio perturbar a vida do cidadão natural, que sobressai no seu cotidiano sobre os prazeres da carne. Porque ele não tem poder de deturbar a incumbência daqueles que estão em Cristo Jesus, que estão em espírito, porque o espírito prevalece e sobressai na vida daqueles que buscam e adoram a Deus. Então, amigos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a nossa lei, ela é uma lei que ela começou no reino celestial, tramitou-se pelo reino das nossas vidas e se concluirá no reino da glória de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é física. A nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades malignas. É necessário compreender isso. É necessário você entender que você está debaixo de uma ordenança divina. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo já foi condenado por nós. Mas há necessidade de haver uma renúncia de posicionamento e reconhecimento de que Deus não dá a glória dele a outro. A glória é de Deus, a glória é para Deus, e é necessário que nós demos a ele a verdadeira adoração.
Por isso que é importante compreendermos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne e as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne podem agradar a carne, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que é o Espírito de Deus, habita em vós. O Espírito de Deus. Se nós formos ver o que Jesus Cristo partilhou quando representava o seu reino na terra, Jesus Cristo partilhava o milagre. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus. E uma das tão grandes e importantes razões que Cristo estabeleceu foi alcançar os cativos, os pobres de espírito, os desesperados, os atribulados, os angustiados, os cegos, os coxos, os surdos. Jesus Cristo veio dar uma alternativa de vida no âmbito natural, porque o espiritual já o acompanhava. Jesus Cristo veio dar uma injeção de ânimo em uma autoestima daqueles que conviviam na carne, para que o espírito prevalecesse eternamente na vida desses. Como está a tua vida hoje? Que autoestima você está recebendo nesse momento que você está vivendo? Há uma oportunidade de absolvição nesse momento, em que você pode ter parte do reino celestial ensinado e transmitido por Cristo Jesus e conduzido hoje pela motivação do Espírito Santo. Porque Ele delegou poder, Ele delegou direitos, e todos quantos o receberam, lhe dado o direito de serem chamados filho de Deus. Jesus Cristo delegou uma ordenança ao nosso favor. Que reino você faz parte hoje? Existe necessidade de uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma posição diante de Deus. Queridos, Jesus Cristo não construiu vínculos quando Ele tramitou na terra, a não ser somente com Deus, com o Pai Celestial. Os vínculos que Jesus Cristo construía era somente fazer a vontade de Deus. E quantos hoje têm se permitido criar vínculos diferentes daqueles que Jesus Cristo nos ensinou? É necessário para a gente ganharmos o nosso Brasil, para nós ganharmos o nosso estado do Rio de Janeiro, para nós ganharmos as cidades do nosso Brasil, para nós ganharmos as nossas nações, restabelecidas por Cristo Jesus, que nós não venhamos criar vínculos, porque Jesus Cristo, Ele nos ensinou diferente. Muitos hoje querem ensinar um evangelho de Jesus Cristo, conduzido pelas razões das suas próprias vontades, dos seus próprios ideais, dos seus próprios interesses, das suas próprias visões, mas há uma significativa permanente da motivação do Espírito Santo do Senhor, porque aquele que está em Cristo Jesus tem sobre si o Espírito que ressuscitou Jesus, nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: se o Espírito daquele que está e ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo espiritual, e que em vós habita. Não é aqui o nosso descanso. Não é aqui o lugar da gente ajuntarmos tesouro. Tem gente hoje vivendo diferente de como iniciou a sua trajetória. Perdeu a visão no caminho. Quando que no início tudo era para o reino de Deus, tudo era para o propósito de Deus, tudo era para a glória de Deus, mas na íntegra Deus está em segundo plano, tudo agora é para si, tudo é para os seus ideais, tudo é para os seus interesses, tudo é para as suas próprias forças, para o seu próprio entendimento, deturbando o propósito da palavra
que foi estabelecida pelo nosso Salvador, Jesus Cristo, que hoje está na destra do Pai e nos delegou o poder para orarmos sobre os enfermos e eles serem curados, para orarmos sobre os cegos eles enxergarem, para orarmos sobre os surdos eles ouvirem, para orarmos pelos mortos e eles ressuscitarem, porque se creres farão obras maiores. Queridos, é necessário atarmos as nossas mãos, unirmos a nossa fé e declararmos que só o Senhor é Deus, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que quebra as muralhas satânicas e alterna ao engrandecimento da sua vontade. É necessário que nós venhamos a quebrantar os nossos corações, a quebrantar o nosso entendimento, compreender além da nossa visão natural, mas compreender e enxergar o sobrenatural de Deus, porque nós não somos cidadão terrestre, podemos dizer que nós somos um extraterrestre, habitante sobre a face dessa terra, porque estamos de passagem aqui nesta terra. A Bíblia diz, querido, que os que passar de 70 é cansaço ou infarto. Os que passar de 70 ultrapassa os 70 debaixo da misericórdia do Senhor, da promessa de Deus, da construção com crédito com Deus. É uma luta constante, um dia após o outro. Abra a tua visão, abra o teu entendimento, enxergue, permita-se ser um enviado de Deus para ganharmos esse Brasil, para ganharmos esta nação, para ganharmos estas famílias que hoje estão sendo levadas cativo por tantos que dizem ser representantes de Deus na terra, mas na verdade são representantes dos seus próprios ideais, são representantes dos seus próprios benefícios, dos seus próprios interesses pessoais, mas o Senhor está longe disso, o Senhor está longe desses que dizem ser representante deles, porque não tem pregado o verdadeiro amor, não tem pregado a verdadeira palavra, não tem estado em Cristo Jesus, não tem vivificado as suas vidas nesse Espírito que verdadeiramente fez parte da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz, querido, aqui no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, e herdeiro de Deus, e herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, porque também com Ele sejamos glorificados. Pergunta aí este que está ao teu lado, que diz ser representante de Deus, se eles querem padecer com Cristo. Jesus Cristo padeceu por nós, e nós temos que padecer pela obra dele, simplesmente pela obra dele, não pela nossa obra. Então, querido, chegou a hora da gente vivermos uma nação sacerdotal, uma nação viva, viva pela eloquência do Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, a abundância com alegria. Aonde o Espírito Santo de Deus está, a fartura de alegria, de amor, de paz, de compreensão, de partilhamento, de entendimento. Aonde o Espírito Santo de Deus está, se o Espírito Santo de Deus está aí sendo pronunciado por você, nesse momento, começa a fazer um auto-retrospecto nas tuas atribuições, nas tuas atuações, no seu desenvolvimento, nos seus comprometimentos com aqueles que estão ao teu lado, com aqueles que estão ao teu redor, e começa a fazer cumprir a promessa de Deus, fazer a promessa se cumprir através das suas atitudes. Porque a Bíblia diz, querido, somente Deus deu o seu único Filho ao nosso favor, para que nós fôssemos alcançados em misericórdia e compreendêssemos os seus ensinamentos. Chegou a hora, querido, da gente unir as nossas forças, porque a nossa luta não é física, a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Existe um reino, o reino das trevas. Ele não brinca de ser reino das trevas.
Existe o reino celestial, existe o reino de Deus, e Deus é Deus. Deus tem sido longânimo no seu amor, na sua misericórdia, na sua observância. A Bíblia diz que Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde está a sua identidade hoje? Qual tem sido o seu sobrenome? Cidadão da terra ou cidadão dos céus? Será que o sangue de Jesus Cristo tem sido jorrado sobre o seu nome para que o seu sobrenome tenha o sacrifício de cruz? É importante. Esta palavra hoje, ela é impactante ao nosso entendimento. É necessário, querido, nesses últimos tempos nós tomarmos uma nova posição, uma nova decisão. Não temos em quem nos espelhar nesse universo. Não temos em quem nos espelhar no nosso estado do Rio, no nosso Brasil, a não ser na palavra e no sacrifício de Jesus Cristo. Nós que levantamos a bandeira do Evangelho, nós que levantamos a bandeira do reino de Cristo Jesus, nós que levantamos a bandeira da glória celestial. Não há compromisso de Deus com o reino material, com o reino natural, que não quer se adequar ao propósito divino de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Como têm sido as suas decisões, as suas atitudes, as suas ações? Chegou a hora de nós fazermos valer o propósito de Deus, porque Deus está com a janela dos céus aberta. O Senhor Deus está dos céus com a sua janela aberta para abençoar a terra, abençoar o povo dele na terra. Mas não é abençoar de uma forma natural, mas é abençoar de uma forma sobrenatural. Ele quer descer o seu Espírito Santo sobre o teu povo. Ele quer revivificar a comunhão, a fé, a adoração. Ele quer complementar os dons espirituais. Ele quer complementar o batismo com o Espírito Santo de uma forma extraordinária. Porque a glória é dele, para ele. Fazer parte do reino de Deus é compreender, querido, que nós fomos gerados, fomos criados para um propósito divino. E diante desse propósito, Cristo conseguiu mostrar para nós que através da obediência, através do entendimento e da compreensão de sabermos sobre o seu reino, não mais criatura, mas sim co-herdeiro da promessa. Não mais feito para adorá-lo, mas sim feito para fazermos parte da família de adoradores do reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar em termos, mas recebeste o espírito de adoção do Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Se você hoje faz parte da família de Jesus Cristo, queridos, Jesus Cristo está voltando. Se você faz parte da família de Jesus Cristo, olha para esse que está do teu lado aí e que não tem a sensibilidade que você está tendo, porque o Espírito Santo de Deus está te motivando, ele está te incumbindo, ele está te enquadrando, ele está te dizendo, olha, chegou a hora de você tomar uma posição. Não importa quem esteja à tua frente, abra os seus ouvidos e começa a enxergar espiritualmente, porque a palavra de Deus, ela é para você. Você é um enviado para fazer o diferencial nesses dias. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, querido, fronteira, não há barreira. É você olhar para você e falar, eu estou em Cristo Jesus e sou livre para declarar a libertação. Eu sou livre para declarar a motivação da cura da alma. Eu sou livre para libertar o cativo, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo do Senhor está sobre a minha vida, para levar a você que está aí preso, para levar você que está aí angustiado, para levar você que está aí atribulado, para levar você que está sem paz, sem observância de uma perspectiva de vida, algo sobrenatural. Eu sou um dos tais que habita o Espírito Santo do Senhor. Eu sou livre
Você é livre. Diga aí nesse momento. Aonde você chegar, aonde você entrar, olha bem, o Espírito Santo do Senhor tem te tido como condutor para que as vidas sejam absolvidas. Basta tão somente você colocar em seus lábios esse entendimento da palavra da regeneração. Há oportunidade sim, há solução sim, há justificativa sim, porque Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E nos delegou esse oxigenador que é o Espírito Santo. Não importa se a noite vai chegar, não importa se amanhã vai raiar, importa que você, enquanto estiver respirando, enquanto estiver em vida, você é um condutor do Espírito Santo do Senhor. Você é uma condução divina do reino da glória na terra. Você é um representante de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Não importa se você olhar para a direita, não importa se você olhar para a esquerda, não importa se você virar para a retaguarda, importa que aonde você chegar, o milagre vai chegar, porque aonde Jesus Cristo chegava, o milagre entrava. Aonde Jesus Cristo chegava, havia ressurreição de mortos. Então aonde você chegar, vai haver ressurreição de mortos. Aonde Jesus Cristo chegava, o cego enxergava. Então aonde você chegar, aqueles que estão cegos vão ver, porque a Bíblia diz que Deus, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, ele delegou sobre nós o Espírito Santo, e delegou que se crescêssemos faria obras extraordinárias, maior do que a que ele fez. Então tome posse disso nesse dia. Você não é um cidadão comum, você é um cidadão representante da glória de Deus. Você é um cidadão celestial. Você é um cidadão que está de passagem nesta terra para impactar todos quantos necessita fazer parte desta família do reino de Cristo, através da atribuição do poder, do milagre e da glória. Eu quero aqui encerrar essas palavras aqui dizendo para você algo. Diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Isso é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Não se importa com o resultado que vai vir consequentemente à tua vida. Se importe em transmitir o que Jesus Cristo transmitiu. E Jesus Cristo não transmitiu, queridos, uma conformidade de uma vida natural. Jesus Cristo transferiu para a sociedade, transmitiu exemplos extraordinários, e que você pode transmitir os mesmos exemplos. Agora, uma das observâncias que você tem que ter é que se Jesus Cristo foi crucificado, foi prego numa cruz de Calvário e padeceu e sofreu dores, angústia, ele teve um resultado final. Não importa para você o resultado final. Importa que você pregue, importa que você fale, importa que você declare, importa que você determine sobre as necessidades, sobre os ansiosos, sobre os doentes, sobre os cativos. Importa que você exerça o que Jesus Cristo exerceu, porque o sacrifício maior ele fez por nós. Ele morreu, ele foi crucificado. Ele não tem cobrado de nós esse sacrifício de cruz. Ele tem cobrado de nós a ordenança que nos foi dada. E todos quantos foi dado o direito de serem chamados filho de Deus, co-herdeiro da promessa, até que ele venha. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Então é hora de nós darmos as nossas mãos e nos permitirmos sermos multiplicadores do Senhor nas ações, nas atuações, nas movimentações, nos impactos, no cumprimento, nas deliberações espirituais, pelo poder do nome de Jesus. Seja um alcançado nesse momento e seja diferente, seja condutor do Espírito Santo do Senhor, porque o Brasil te aguarda, as nações te aguardam, os reinos te aguardam, até que venha o reino da glória. Que Deus te abençoe. Um abraço do amigo Pastor Silas Fala Mais. Eu agradeço a esse Deus grandioso e o Espírito Santo do Senhor. E desde já a você que está aí ouvindo a palavra do Senhor. Seja notório, seja um instrumento, seja diferente, porque não há condenação em ti, porque tu estás
em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado no nome do Senhor.